Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, nós estamos no 5º domingo do tempo comum e neste tempo comum a gente vem seguindo sequencialmente o Evangelho de São Mateus. E estamos exatamente no grande sermão de abertura que São Mateus apresenta no Evangelho, Jesus expondo a nova lei, a nova aliança feita com Deus a partir da sua vinda ao mundo. Primeiro, nós temos que ter como pano de fundo esse início do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Jesus se apresenta no alto da montanha como um novo Moisés, para legislar, para nos ensinar qual é a lei que deve reger aquele que busca o reino de Deus. E nessa nova lei, quem não ficou chocado com essas palavras de Jesus, que são bem-aventurados os pobres, os aflitos, os que sofrem, e não aqueles que estão rindo de maneira confortável com suas riquezas? Quem não fica chocado diante das bem-aventuranças que falam de sofrer pela justiça, ter fome e sede de justiça? Ou pior ainda, aquela última que são felizes os bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de mim. Jesus diz que eles é que são verdadeiramente felizes. Mas que felicidade é essa? Jesus vai explicar no decorrer do Sermão da Montanha cada uma dessas expressões. E começa dizendo 3 comparações para a gente entender o que é essa vida cristã a partir das bem-aventuranças. Ele diz: quem segue esse caminho e não o caminho do mundo se torna sal, luz, e a cidade sobre o monte se torna sinal. O que significam essas comparações e o que elas dizem para a nossa vida? Primeiro, nós usamos tantas vezes essa expressão, sal da terra, luz do mundo, que corremos o risco de vê-las de maneira banal. Mas vejam, o sal era um elemento precioso desde a antiguidade e hoje ainda o é. Quem é que vive sem sal? Só se for doente, porque o sal dá sabor aos alimentos. Além disso, o sal também purifica a vida. Serve de remédio. Quantos remédios são feitos com sais? E por último, o sal sempre foi usado na alimentação como algo que pode preservar os alimentos da corrupção. Jesus estava falando para pescadores que sabiam muito bem que o peixe se estraga com facilidade se ele não for salgado. Se ele é salgado, ele se conserva. Jesus usa essa expressão para dizer que o cristão que vive as bem-aventuranças, primeiro, ele é capaz de dar um gosto novo à vida, um sabor especial. Vivendo as bem-aventuranças, vivendo os princípios da fé cristã, o cristão encontra também uma forma de preservar-se diante da podridão do mundo. O mundo sempre interfere na nossa vida, trazendo diversos
motivos para estragar a vida. São os pecados, são os vícios, são as maldades, as violências, o desequilíbrio da vida, enfim, tudo isso que a gente conhece do mundo. O cristão, munido dessa força que vem do próprio Evangelho, ele é aquele que preserva a vida, conserva a dignidade da vida com a sua fé. A segunda comparação, a luz, também é um símbolo universalmente conhecido. A luz é sempre símbolo da sabedoria. A sabedoria enxerga a realidade de modo completo. A ignorância são as trevas, a escuridão. A não conhecer a verdade é estar na escuridão e na cegueira. A luz representa não só a sabedoria, mas é a própria segurança da vida. De dia, nós caminhamos com segurança. De noite, nós somos capazes de nos acidentar no caminho. A luz tem sempre esse sinal de ser uma coisa divina. Aliás, hoje nós temos uma relação com a luz que é completamente diferente, porque a gente acende a luz, apaga a luz com um simples toque. Mas naquele tempo, a luz era o fogo conservado nas casas e quem não o conservasse passaria frio e fome. Assim, Jesus diz que a força do Evangelho, através das bem-aventuranças, ilumina, aquece, dá vida à nossa vida. E por último, Jesus usa a comparação da cidade construída sobre um monte para dizer que, se ela está sobre a montanha, ela é vista de longe. Ela se torna sinal de que ali existe vida. Na antiguidade, as cidades eram construídas sobre o monte também por uma questão de segurança, porque de lá de cima é possível enxergar a planície e cuidar para não ser surpreendido pelos inimigos. Sobre a montanha, a gente tem a possibilidade de se defender. E ainda, a montanha na Escritura representa o lugar onde Deus habita. Portanto, a cidade sobre a montanha é a cidade que está próxima de Deus, que vive no reino de Deus. Portanto, essa comparação de Jesus com tantos significados deve nos ensinar que a fé cristã, a doutrina que Jesus veio ensinar, a nova lei do reino, o sermão da montanha, nos vem trazer vida, sabedoria, sabor de viver, luz da verdade, aquecimento na nossa vida tão gelada e também segurança na nossa vida. Tudo isso nós temos no Evangelho e temos também a possibilidade de ser sinal para o mundo, testemunhar aonde está realmente a verdade que o mundo não conhece, a segurança que o mundo não tem, a vida e a conservação, a preservação da vida que o mundo, por não conhecer o Evangelho, destrói. Nós vemos que muitas vezes as pessoas se afastam da fé porque acham difícil cumprir aquilo que dizem as bem-aventuranças. Por outro lado, como existe uma procura de viver a fé, para que a gente possa ter acesso a essa vida que o Evangelho nos dá. Hoje nós vivemos um tempo de grande procura da fé. Não é verdade que as nossas comunidades estão cada vez mais repletas de pessoas que vêm em busca da formação, dos sacramentos, adultos que procuram o batismo, pessoas que querem uma formação mais profunda para poder viver a sua fé. De fato, a fé bem vivida, ela é encantadora. E nós temos nesse Evangelho de hoje um apelo para que nós sejamos sinal dessa riqueza da fé para outras pessoas.
Assim brilhe a vossa luz, diz Jesus. Não para que a gente tenha o brilho do orgulho, mas para que o Pai seja glorificado através da nossa vida. Seja, irmão e irmã, sal e luz. Seja você também um sinal claro desta presença divina em sua vida. E você vai não só viver nos passos de Jesus, mas também testemunhar a sua fé diante dos homens. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.